Hoje estamos abrindo oficialmente a segunda temporada desse podcast. E antes de mais nada, eu quero aproveitar para agradecer todos os nossos participantes que passaram por aqui. Foram conversas muito ricas, maravilhosas, com muito conteúdo de bastidor, né, Vá? Muito, e também a todo mundo que escuta, que fica aí postando fotinho na estrada, escutando o podcast, que tá sempre acompanhando e manda feedbacks super positivos pra gente. A gente adora também, né? E vamos aproveitar, né, gente? Avalia aí nosso episódio no Spotify, não custa nada, dá aquelas 5 estrelinhas, porque a gente sempre recebe feedback muito positivo. A gente sabe que vocês amam aí os episódios, então dá aquela força aí. Isso aí. E quem vive e-commerce e omnichannel na prática todos os dias sabe que é muito difícil chegar aí tanto numa estratégia, mas principalmente numa execução acertada de marketing para fazer com que as vendas aconteçam. A gente sempre fala que existe um tripé essencial, que é marketing, produto e dados. Se uma dessas coisas estiver aí um pouquinho desregulada, né, ou não sendo aproveitada tão bem, a receita não vem. E por isso que o nosso tema de hoje é marketing. Ai, a gente ama esse tema, né? E hoje tá aqui com a gente uma profissional que entende muito, muito, muito sobre isso. Ela já esteve aí à frente de operações super relevantes de e-commerce. E hoje ela é marketing do e-commerce da Renner. Nada mais, nada menos do que Flávia Titon tá aqui com a gente hoje. E ainda por cima é nossa amiga. Exatamente. Não podia ser melhor. Então pega o seu café e vem pra essa conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre e-commerce e omnichannel na prática. E hoje, antes da gente começar a abertura aqui dessa segunda temporada, eu só quero lembrar vocês sobre o nosso curso de gestão de e-commerce de alta performance. Muita gente que nos acompanha por aqui já trabalha com e-commerce e a gente sabe que tá todo mundo com desejo aí de alavancar a carreira, alavancar resultados e ser reconhecido. Então a dica é: dá uma olhada no curso, vai estar aqui o link na descrição desse episódio e vale muito a pena. E vamos falar então da nossa convidada de hoje, Jess. Conta mais aí. Essa a gente pode afirmar com categoria que é uma profissional de alta performance, né, gente? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre a Flávia aqui. Então a Flávia Titon, ela é formada em design estratégico e pós-graduada em marketing. Começou a carreira como design em agências, atuou no marketing de empresas B2B e B2C e há 9 anos dedica sua atuação no mundo do e-commerce da moda. Foram 8 anos atuando com e-commerce no Grupo Arezzo&Co e atualmente ela é gerente sênior de e-commerce das lojas Renner. A Flá, ela é de Canoas, mas assim como a gente, né, mora em Campo Bom. E além de tudo isso, ela é professora de pós-graduação em MBA, ela ama esportes, yoga e com certeza viajar, né? Apaixonada pelo universo de marketing e gestão de negócios digitais, ela acredita na gestão de pessoas para atingimento de resultados. Bem-vinda, Flá! Ai, adorei! Que bom que deu esse momento, né? Finally, né? Chegou a hora. Chegou a hora. Tô muito feliz. Obrigada, meninas, pelo convite, né? Adoro vocês sabem, né? Tenho um carinho enorme. Muito legal estar aqui. Espero poder contribuir bastante. Ai, hoje o papo vai ser muito bom, né? Ai, muito bom. E a Jess já trouxe ali um spoiler, né, da tua carreira. Que, por sinal, acho que é uma parte meio terapêutica aqui desse podcast, né? Porque a gente esquece um pouco de tudo que a gente já fez. E quando a gente lê a bio, chega a dar uma coisa boa, né? Um momento, né, de parar para analisar, assim, a trajetória. Mas ainda neste mood, conta um pouco pra gente, do teu ponto de vista, né? De forma resumida, como que foi essa trajetória até aqui. Porque tem muita gente, né, no mercado, como eu falei na introdução, querendo entrar nesse mercado de e-commerce, querendo se especializar. E ninguém surgiu aqui do nada, né? A gente tem uma história, então é legal dividir. Perfeito. E até, acho que nessa questão terapêutica, né, de olhar um pouquinho para trás, recentemente eu tive uma oportunidade de falar com toda a diretoria de operações da Renner, em qual era para eu contar um pouquinho toda a minha trajetória e, de fato, a gente repensa tudo, né? Uhum. A gente vive tanto no dia a dia que às vezes esquece de olhar e validar cada um dos passinhos que a gente deu. Foi quase uma retrospectiva de vida. Total, gente. Tem até a abertura da Globo, assim. E aí, acho que, contando um pouco, né? Acho que a minha trajetória e o chegar até aqui, eu acho que ele teve um pouco de acaso, um pouco de sorte, mas com certeza muita dedicação, muito trabalho e muita entrega, né? Eu acho que faz parte da forma como eu atuo. Então, eu sou designer por formação,
né? E foi, de fato, um acaso, né? Eu fiz queria ir para medicina ou para arquitetura. Olha, ou não sabia, design. Que tenha Tava bem fácil a sua escolha, né? E aí acabei optando pelo design, um curso super inovador da Unicinos na época. E foi muito legal. Foram 3 anos de dedicação inteira para essa frente. E na qual eu acho que foi onde eu modelei minha forma de pensar. Né? Saí conseguindo atuar em design gráfico, mas acho que o modelo de pensamento do designer estratégico, ele deu essa visão 360 que foi muito legal. E aí eu consegui me inserir no mercado de trabalho em agências de publicidade, né? De fato, como designer gráfica. Mas eu queria saber onde nasciam os briefings, né? Então, da onde nasce? De onde vem essa demanda? Por que foi solicitado isso, né? Por que as refações são tão solicitadas e qual é o objetivo delas? Muito mais do que a execução. E eu acho que essa pequena sensação que eu tive lá no início foi o que moldou todos os meus próximos passos. Então, de design, buscar o marketing, né? Ir para frente, de fato, do negócio, entender como direcionar as demandas. E aí, trabalhei dentro de empresas de distribuidora, em hospital. E tive a oportunidade de trabalhar aí com a frente de projetos digitais, o que foi né, foi incrível para mim. A visão do todo, ainda sem ter uma visão de operação, né, que é diferente também. E depois, num segundo momento, de fato, indo para a parte de marketing digital, né, na oportunidade, quando eu entrei na área Zenco. Acho que vale dizer, né, foi o momento onde a gente se conhece aqui. Exatamente. Eu era marqueteira, mas, de novo, numa frente mais institucional e de projetos. E aí, eu fiz um curso da Marta Gabriel, sei lá, 2014, 13, né? A guru do marketing Muita digital. gente aqui deve ter feito, inclusive eu também fiz. Maravilhosa, né? A Acho referência naquela época. Total. Né? Até hoje Até mas hoje. enfim, ela já estava muito à frente, né? ela estava completamente à frente e trazendo inovação para o que era o meu business na época, né? E eu lembro de ter visto lá uma possibilidade, né? Vaga para marketing de performance em Campo Bom. Não dizia nem a cidade. Falei, onde é que é Campo Bom? Joguei no Maps. Falei, vamos no Maps. Falei, cara, 1 hora? Não sei, vamos testar. E aí, conheci a Jazz, né? Foram 900 mil entrevistas. A Flávia fala, gente, foi um processo seletivo punk, né? Punk. Mas acho que foi muito incrível, assim, porque eu saí de todos os processos, nem todos eu sabia todas as respostas, né? Mas eu saía na certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Essa vontade de fazer um novo, de aprender coisas novas. E ali, acho que foi um momento divisor de águas para mim nessa movimentação. Então, sou muito grata a Jazz, ela sabe disso. Ai, meu Deus. E ali eu consegui desenvolver esse pensamento de marketing num viés digital, né? Muito ainda num olhar de mídia, né? De investimento. Mas que, num segundo momento, me abriu portas para o e-commerce. E é onde, de fato, eu mergulhei de cabeça. E eu tenho uma paixão absurda. Entrei como analista, saí como gerente sênior. Tive a oportunidade de tocar à frente da marca Arezzo, acho que desde o dia 1. Acho não, né? Desde o dia 1. certeza. Mas também tive a oportunidade de tocar todas as marcas do grupo, abracei outras áreas. E mais recentemente, né, acho que na intenção de aprender ainda mais, tive essa oportunidade no grupo, nas lojas Renner. E aí estou à frente dessa atuação. De volta para o marketing, né, mas sem ter a visão do negócio. E eu acho que é aí que né, muda o jogo. Quando a gente consegue atuar sem ter uma visão somente de uma fatia. Sim. E a gente entende todos os impactos daquilo que a gente faz. Não, perfeito. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a rasgação de elogios, tá? Porque essa pessoa realmente Aguentem. é muito maravilhosa. Mas acho que falando um pouco sobre essa trajetória, né? Você teve muitas evoluções aí no meio do caminho. E foi de uma visão 360, acho que queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? De você tá com a gestão toda do negócio, depois você vai para uma frente bem específica de marketing, mas numa operação que está em outro patamar, né? De grandiosidade também, enfim. O que você carrega aí como maiores aprendizados dessa conexão que você faz, como você trouxe, né? O quanto essa visão 360 do negócio te traz hoje um outro nível de profissional de marketing, né? Perfeito. Eu vejo que dentro, e não só do e-commerce, mas da trajetória toda, né? Quando a gente vai dar uma olhada, eu vejo talvez 3 grandes pilares que, para mim, são essenciais quando a gente tenta entender o business, né? E aí eu tô falando de marca, tô falando de processos, planejamento e de pessoas, né? Marca muda jogo.
Eu acho que isso, independente se você toca toda uma operação, se você na frente de marketing, entender uma marca que tem poder e que tem, né, reconhecimento, que ela é admirada pelos seus consumidores, ela muda a atuação total, né? O seu investimento, ele tem que ser direcionado mais para uma frente ou para outra, mas o retorno, ele vem também de uma forma mais muito diferente, fluida, né? e com menos custo, né? O ROI muito melhor, né? O ROI, ele é outra conversa, né? Quando você tem uma marca de fato. Eu acho que essa frente de entender esse poder das marcas admiradas, né? E poder construir esta marca ou utilizar do benefício de ter uma marca forte em mãos, ele é muito importante, né? Você sendo, de novo, ou operação ou tendo a responsabilidade da marca em si, né? Perfeito. Às vezes a gente tem cases, assim, de indústrias que falam assim, eu vejo aqui a margem do produto, né? Então, eu vou vender para consumidor final, gente, vou ter 3 vezes o que eu ganho hoje, vou abrir um e-commerce e vou rasgar de vender e lucrar aquilo que a gente está esperando. Só que, se a indústria ela não tem um investimento, ela não enxerga o investimento em marca, o resultado não vai vir, né? Não tem como comparar, olhar uma marca que tem anos de história, que está construindo uma relação, um desejo, enfim. E até mesmo que a gente fala, sua campanha de Google talvez seja até inexistente. Porque quem é que vai procurar pela sua marca, né? Principalmente no e-commerce, né? Porque tu pode... Se for um produto incrível num shopping ou na rua mais movimentada da cidade, vai vender porque as pessoas estão passando. Mas no e-commerce... Se tu não tiver marca e não tiver muita campanha, ninguém vai chegar lá, né? E aí, se ninguém chegar lá, não vende, e fim do negócio. É a loja no deserto, né? Que a gente brinca. Montou a loja no deserto e tá esperando um transeunte chegar. Exatamente. Né? E aí, eu acho que até, né, vocês falaram muito de Google. O custo, ele é baixíssimo quando você tem poder de marca, porque, de fato, a gente tá entregando o que o cliente quer. Que, por vezes, o produto, sim, ele pode ter um papel essencial numa construção dessa marca, né? Porque também o marketing sem um bom produto, também ele não sustenta, funciona, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Nessa correlação de marketing e produto. Mas, de fato, o poder da marca, ele é muito importante. Então, investir nesse reconhecimento, né? Nesse awareness, e, em especial, em como manter de forma constante a robustez do reconhecimento pela tua marca, para depois garantir um marketing de performance mais assertivo, para mim é o fechamento perfeito, né? E num segundo momento, acho que planejamento, né? Porque o que eu vejo muito? Acho que às vezes, quando a gente está no digital em especial, e muitas vezes o marketing, né? Porque para quem trabalha em marketing há mais de 10 anos que nem eu, sabe que por mais que o Natal seja dia 25 de dezembro, todos os anos, a gente vai ter que lembrar lá no início do mês, né? Então, o planejamento ele é muito essencial. Se a gente usa do argumento de que o digital é muito dinâmico e por isso tá tudo bem ser muito, né, tomadas de decisão de curto prazo, a gente se perde e usa como bengala por uma falta de planejamento de fato. Então, o planejar e garantir que 80% esteja dentro de uma estruturação, para que teus 20% sobrem para inovação, criatividade, de fato, reação de curto prazo, também eu acho que é muito importante, que eu aprendi ao longo desse tempo todo. Faz diferença colocar energia em planejamento. Muito. Uma boa equação. Total. E até aproveitando o teu gancho, né? A gente sabe que não tem bala de prata, né? Acho que a gente estava até no podcast anterior, que você vai ouvir depois, mas que vai dar tudo certo na sequência, falando que não tem resposta fácil. Não tem uma coisa que mexe a taxa de conversão, uma coisa que faz a receita acontecer. Tem uma série de coisas. E o marketing é muito parecido, né? Não tem, assim, uma receita de bolo para fazer um negócio dar certo. Mas tem algum caminho mínimo, alguma coisa que tu pense assim, como marketing para a performance, não vai dar certo se não pensar em X, ou se não tiver X correlação? Eu acho que daí, voltando para negócio, de novo, o marketing ele tem que entender que ele está a serviço da área comercial, né? Independente da atuação. Porque as empresas vivem, se elas se sustentam financeiramente. Não é para todos? Não. Tem gente que não precisa se sustentar financeiramente de alguma forma. Mas que uma hora vai ter. Nós vamos focar nos que precisam. E aí, dentro dessa frente, se o marketing ele está a serviço da área comercial, que por sua vez também está a serviço do cliente, a gente amarra uma tríade que fecha todo o ciclo, né? Então, ter isso muito próximo, na minha visão, é o ponto de partida. Quando a gente vai fazer um investimento de marketing, e aí, infelizmente, até hoje eu não tive nenhuma oportunidade de ter, né,
um balde eterno, né? Um uma budget carteira infinito. não, e tem que escolher. Eu acho que, de fato, você conhecer muito o produto que você está vendendo. Quais são os teus produtos que são chave, né? Os que vão fazer a diferença dentro da pirâmide, que é para posicionamento, o que é para bate-caixa, o que está ali para fazer uma composição de estoque. E aplicar todo esse conhecimento de produto na frente do teu investimento, na tua estratégia de aporte de grana. Então, essa é uma parte inicial que eu acho que é essencial. E isso tudo muito com dados e também com arte. Porque eu acho que tem duas frentes muito importantes. Se a gente vai para uma linha só de dados, a gente entra numa correlação... Muito racional, né? Racional. E assim, comprar não é racional. É emocional. Você tem que gerar relação com o produto, com o cliente, com a história. Desejo. É sobre isso. Porque senão a gente pode vender, né? A gente vende o mesmo produto, mas vamos lá, pegar aqui como exemplo a Nescafé. Ela sai de uma frente total de commodity, né? De um item que era o café pretinho do dia a dia, e tem filas e desejo e recompra e legião de fãs, e que a gente consegue construir. Tudo isso porque a gente consegue, com o marketing, colocar esse olhar diferenciado, contar essa história, né, que vem por trás. A história vende, a história envolve, a história emociona, né? Então, isso tudo, com a ajuda de dados, você potencializa. Então, acho que não é bala de prata, mas o Art and Science, para mim, é... Nossa, total. Nossa, muito. E até porque essa conexão hoje, graças a Deus, né, assim, nos permite, por exemplo, juntar dados com arte num teste AB. Exatamente. Né? Antes era uma aposta. Tu fazia aquela mídia, botava para rodar e depois, tipo, no dia seguinte, mas enfim, depois conseguia ver se aquilo tinha ido bem. E hoje essa conexão bem feita, assim, um GA bem traqueado, um monte de teste AB, melhora muito a performance, sem dúvida. Dentro dessa... Ai, desculpa. Tamo junto. Dentro dessa frente de teste AB, acho que recentemente a gente apresentou um case no Meta, que acho que vale super trazer, porque a atuação de marketing, né, digital, ela muda, ela vai mudando nos nossos formatos. Quando eu comecei, faz tempo... Essa carinha de bebê aí, gente... A gente tinha todo um trabalho de... penso para segmentação, né, no qual desenho de personas, né? Então a gente vai segmentar essa base de 15 a 20 anos, ele gosta de flores, café da manhã, né? Compra muito tal item. E isso não é nem real, né? A gente pode ter, e aí dentro de Renner a gente tem alguns cases, camiseta de banda. Ela geralmente seria colocada dentro de uma área masculina. E quem tá comprando camiseta de banda é menina jovem para fazer look cool, desconstruído high-low. High-low. E aí, se você vai pela ordem lógica, ou entende que a nossa hipótese é muito mais inteligente do que a inteligência artificial, a gente não está aproveitando no melhor momento. Então, o que a gente tem feito? Explorando criativos de diversas formas, de diversos momentos de jornada, com diversos apelos e largando para a inteligência artificial. Ele vai entregar. É o teste AB real, A, B, C, D, E, F, G e Y. É infinito, né? Então, veio para potencializar. Total, Perfeito. E legal que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? A trabalhar dessa nova forma. Porque se a gente quiser continuar mantendo o controle, tem uma chance muito grande de dar errado também, né? Porque cada indivíduo, a gente fala, aquele dado que era demográfico, hoje já não funciona mais, né? Não é porque as pessoas têm a mesma idade que elas vão ter os mesmos gostos, então... E assim, tem momentos de vida diferentes e na moda tem um pouco disso também. Essa semana, esse mês, eu estou me sentindo mais assim, eu quero explorar um estilo mais nessa linha. Daqui a 3 meses eu já sou outra pessoa, né? E a ferramenta ir entendendo esse momento de compra é super importante, né? E falando um pouco sobre produto, né, Flá, que, de novo, que rico é essa questão de você fazer esse 360, porque ainda é comum a gente chegar em algumas operações e ver as coisas tão departamentalizadas, vivendo em silos. Eu sou do marketing, tá aqui, eu fiz a minha parte, entreguei. A taxa de conversão tá baixa, não sei, né? Mas eu trouxe a audiência. E a galera do comercial, de produto, enfim, também com outro viés. Quando une essas frentes, o poder é muito maior, né? E aí, como é que você enxerga essa sua jornada com a relação com o produto, né? Porque, para quem não sabe, dentro da gestão de e-commerce, assim,
como foi no nosso caso em Hermes & Co, a gente tinha que se responsabilizar desde a compra da coleção, né, até a responsabilidade de sell-out, do giro, margem bruta, o que a gente vai remarcar, enfim. Então, traz um pouco mais, assim, sobre essa tríade aí de marketing, produto, performance, o quanto isso contribuiu aí para tua frente. Eu amo, né? Eu acho que, assim, brilha meu olho. Acho que eu sou uma profissional antes de falar de produto e uma profissional depois de falar de produto. É algo que eu defendo muito. Eu acho que quando você é gestor de um canal de vendas, você, de fato, tem que estar responsável por todas as pontas, né? E tomar a decisão de qual é o estoque que vai estar disponível na sua venda é você que está ali o dia inteiro entendendo quais são os top vendas, o que está girando, o que não está, o que o seu cliente quer, que consegue dar esse direcional e, inclusive, organizar um melhor alinhamento também depois, né, com o seu time, com toda a estruturação. Então, acho que a questão produto e esse aprofundamento, né, produto enquanto negócio, é mudança de chave. Vale também entender que o marketing, de novo, ele tem que estar colado, né? Toda a estruturação e a construção de um produto, ela vem de todo um storyline, que é ele que faz diferença. Não sei se eu também já posso dar spoiler de outro episódio que vocês vão ter aí pela frente. Mas ontem a gente estava... Né, somos amigas. Ontem a gente estava num happy hour. E aí vocês estavam contando a história, né, da Cria Amigos. Sim. E a Van falou, nossa, né... É uma loja de bichinhos. E depois que eu sentei com as meninas e conheci, eu preciso fazer aquela compra, né? Você se apaixona, né? Você se apaixona. Eu tive uma relação muito com uma marca que também vocês já tocaram, assim como eu, que é a Alexandre Birman. Sim. É uma marca de luxo que custa um valor, né... Relativamente alto. É um investimento. É um investimento. E aí, era uma relação que eu não tinha com o luxo até então, de dizer, nossa, eu preciso deste calçado, né? De 5, 7, 10 mil reais. E aí, quando eu participei de todo o processo de conhecer a fábrica, ver como ele era construído... Todo o processo. É outra entrega. Você sai dizendo, tá bom, onde eu passo o meu cartão? Né? Então, eu acho que esse storyline de estar dentro da construção de uma... Falando de moda, né? De uma coleção. Entender o porquê que aquele produto é daquele jeito. Da onde vem a tendência. O que eu quero entregar como benefício, né? Para cliente. E não só um benefício físico, mas um benefício emocional. Para onde que eu levo ela? E como eu envolvo ela dentro dessa frente... faz com que um produto, um simples produto, né? O meu cafezinho preto, ele tenha que ser o meu Nescafé e que eu tenha que estar dentro de toda uma jornada de compra e de clube e eu quero fazer parte. Sim. Essa construção do marketing, do fazer parte, eu acho que nasce no produto. Total. E nessa correlação conjunta, né? Nossa, isso até me fez lembrar, assim... o quão importante é, porque quem trabalha com desenvolvimento de produto, estilo, eles estão muito à frente, né? Eles já estão desenvolvendo agora o que vai ser da estação lá da frente. E como era importante a gente, como marketing, né, de ter esse treinamento antes da gente fazer o tal do planejamento. Porque a gente entende o porquê, a história, a tendência, e a gente consegue desenhar ações já pensando em potencializar essas novas histórias, né? O quão importante é, porque muitas vezes, em algumas empresas, o estilo já chega pronto, ou manda aqui um PPT de como que tá essa nova coleção, e a gente às vezes não entende, né? Não tem essa absorção. E realmente vai trazer muito mais inspiração para pensar, inclusive, nessa questão dos criativos, da jornada, do design, enfim, né? E questões de inovação, né, Jazz? Então, também, não trazendo nada que vocês já não tenham visto, tá, gente? Aqui é histórias. Então, mas muito tempo atrás, a gente participou de um lançamento que era super inovador para nós na época, porque a gente tinha acabado de lançar o e-commerce da Arezzo. E a gente ia colocar disponibilizado uma Anabela, que era com a Giovanna Antonelli. Nunca esquecerei. Esse é um case. Um case. A gente simplesmente abriu uma lista de espera. Gente, 2015, tá? Não era fórmula de lançamento ainda. E aí, a gente abre essa lista de espera e a gente dá stock out simplesmente nesses produtos. Mas só foi possível porque a gente estava antecipado de tudo que ia acontecer. E toda a história que ela trouxe da relação dela com o sapato, né? Que a gente pôde contar antes, gerar esse desejo para todo mundo falar, nossa, eu também quero, né? Se a gente só lançasse, não ia ter o mesmo efeito, né? Não ia ter o mesmo efeito. Outra relação, né? A gente teve, sei lá, Scarpanda Cinderela, cases de sucesso, né? Então,
Tem diversas histórias que eu acho que a gente tem de ganhos quando a gente faz essas amarrações mais próximas. E eu acho que fala muito de planejamento. A gente pergunta, não é uma bala de prata, mas assim, qual seria o básico bem feito? Essa fórmula tem que acontecer, né? O arroz e o feijão, até para além de uma lista de espera ou de algo, né, que possa não ser o básico. Mas é você lançar a campanha com os produtos casados. E tão simples quanto eu estou falando, não é colocar em prática. Gente, não é. Quando a gente fala de operações grandes, quando a gente fala de omnicanalidade e de diversas formas, né, de atuação. Então, eu acho que esse é o básico. E no timing certo, né? Produto certo, na hora certa. Não é na hora certa da pessoa comprar, mas pra gente que trabalha com isso é muito antes. Assim, o que foi pro selim, o que foi mais comprado, qual vai ser a foto da campanha, então todo mundo tem que ter. Se explodir, saber como é que a gente vai repõe. É. Ai, gente, esses bastidores são muito legais. É muito tenso, mas é muito bom, né? E a gente tava falando de jornada, né? Que até a questão de segmentação de público tá mais difícil, né? Essa questão de, putz, não dá mais difícil, só que mais fácil, só que mais inteligente, enfim. Mais complexo, talvez, né? São muitos públicos, muitas ferramentas. Antes era tão fácil quanto botar propaganda na TV, né? Eu que venho de um canal de comunicação, sei bem. Mas essa jornada está mais complexa e está mais cara, né? Até aqui no podcast o Guto trouxe uma frase que tu reforçou agora, né? O dinheiro, ele não é mais infinito. Ele até foi por um tempo, né? Não peguei essa fase. Houve uma época que dinheiro de mídia... que eu não vivia. Houve uma época que dinheiro de mídia tinha algumas empresas que, né... tinham assim a varrer. E agora a gente está num ano muito mais de eficiência, de fazer as coisas acontecerem com mais lucratividade, com ganho operacional, enfim. Dentro toda essa jornada, assim, pensando em marketing muito voltado, de fato, para a performance, né? O que tu tem visto de tendências, além dessa questão dos públicos que a gente falou agora? Tem alguma coisa que tu acha que está se encaminhando para entrar nessa jogada muito forte, ou que já está acontecendo para evoluir o marketing de performance? O que a gente vem falando muito, que tem a ver com marketing de performance, mas, de novo, eu acho que a gente nunca vai poder mais descasar o marketing de performance da atuação, né? Então, a gente vem falando muito de full funnel, não é novo, né? Acho que os últimos 3, 4 anos a gente vem trazendo muito full funnel na fala, mas, de fato, entender que a gente não mais depende de um canal ou colocar todos, né, os ovos nessa mesma cestinha e entender que a gente tem toda uma jornada que é diferente o momento de compra e conseguir tentar tangibilizar cada vez mais qual de fato é essa jornada ideal para a sua empresa, para a sua marca e para o seu tamanho de operação. Ele pode ser um dos vieses para não perder dinheiro ou como potencializar o menos dinheiro que temos, né, dado esse cenário que mudou de tanto tempo para cá. Então, a gente tem aplicado o MMM, né, o Marketing Mix Model. Olha, arrasei no meu... Fui alfabetizada em canoense. E aí, a gente tem aplicado esse uso de dados para o entendimento de como, de fato, o investimento que a gente está fazendo em toda a visão de marketing da empresa, ele é assertivo com foco em vendas, né? Então, a gente tem a televisão como sendo um dos itens menos tangíveis, né? Mas que, em alguns momentos, ainda faz sentido algumas inserções, mas tem tantos outros canais que eles precisam fazer parte. E aí, explorar esses canais e dar espaço para teste, eu acho que a gente tem que se permitir. Testar pequeno, testar rápido, mas testar. Então, hoje, a gente tem algumas frentes, como, por exemplo, uma linha de favoritas, que são as nossas micro, nano influenciadoras, né? Que elas potencializam a venda e é um canal de marketing que a gente tem para utilizar dentro do que a gente chama de novos canais. Nós temos também, por exemplo, a atuação cada vez mais expressiva do WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma nova ferramenta absurda. Nossa, sim. Né? E acho que aproveitando, né, a fala do Guto, que é o nosso guru aí do CRM, mas de fato a mídia paga, ela tá cada vez mais cara, né? Atuo nessa frente há bastante tempo e até esse ano deu um cenário que teve umas pequenas mudanças aí, mas ela é um custo muito alto, ela pesa dentro do nosso DRE quando a gente vai olhar o negócio. Então, garantir nossa potencialização de base é a regra 0. Ela não vive sozinha. Eu acho que isso também é importante. Porque precisa estar sempre jogando gente nova pra dentro, né? Exatamente. Tem que estar oxigenando. E aí também é um cuidado muito que o marketing tem que ter, e o marketing, seja ele de e-commerce ou seja ele de marca,
de também trazer clareza para o negócio disso. Porque se a gente olhar, de novo, de uma forma muito reta racional, e dura, last click. corta a mídia assim. paga, né? Tenta potencializar só em CRM que seu ROI é melhor. Vai Não morrer daqui a vamos alguns morrer. meses. Hip, vamos passar um minutinho, porque essa base, ela vai morrer. Literalmente, né? Às vezes a gente tem que tirar as pessoas Que morrem. Todos morreremos. E aí, dentro disso, como que a gente utiliza de forma mais assertiva, né? Dentro de todos esses canais que a gente pode ter, seja B2B, seja WhatsApp, mídia paga, afiliados, né? Como que eu exploro mais meu aplicativo, como que eu pego tudo que eu tenho, as lojas físicas, né? Poxa, tenho loja física, a omnicanalidade, ela vem para potencializar, né? Total. O cliente, ele compra mais, não precisamos falar sempre disso, acho que é já chovendo molhado, mas as lojas também são um canal de potencialização, né? E é um ganho muito grande que a gente tem quando a gente consegue unir os dois mundos. Não, inclusive o fato de ter loja na cidade ou não ter, muda a venda no e-commerce, né? Isso é uma coisa que tu falou de chovendo molhado, mas ainda tem muita empresa com essa dúvida e com esse pensamento segmentado de canal. Não, mas eu vou abrir loja, eu vou tirar a venda do e-commerce. Eu vou abrir e-commerce e vou tirar a venda da loja. Então, assim, está aqui comprovado mais uma vez de que o Omni faz vender mais, não menos, não divide canal. É uma coisa inacreditável, realmente. E pensando assim, tu falou dessa questão da TV, né? Eu sempre conto um case, porque acho que valem os cases positivos quanto negativos na nossa vida, né? Eu sempre fui do digital. E aí, num período ali da minha carreira, eu abracei o marketing 360. E a primeira coisa que eu fiz, até essa semana encontramos a Marta ali, que era nosso contato da agência na época, eu me lembrei, né? Eu olhei para aquilo e pensei, gente, 100 mil reais num filme para TV? Vocês estão loucos, pega tudo isso, bota em mídia de performance, olha o tanto de dinheiro que a gente vai fazer. Não, de jeito nenhum. A próxima lançamento não tem TV. E a mídia de performance fez o quê? Óbvio, né? Só que naquela época eu precisei provar aquilo para mim mesma para entender que essa correlação de branding e performance não tem como descasar, gente. É totalmente complementar. E aí, muitos anos depois, numa especialização em Boston, num evento assim de mídias sociais, eu achei muito interessante que eu encontrei alguém que fez um teste parecido com o meu, que começou a fazer a gestão do marketing de um supermercado. E aí era um custo super alto de folheto. Aquele folhetinho que fica lá e que distribui na rua com as ofertas. E a pessoa pensou a mesma coisa. Ai, gente, sério, 2021, que tem alguém mexendo com papel, gastando milhões em imprimir um monte de papel? Isso não faz nenhum sentido. Cortou o folheto e, óbvio, as vendas caíram. Então, essa essência de entender o papel de cada canal nessa nova jornada super complexa é importantíssimo. Muito. No final do dia, é só olhar para nossa realidade, né? Nós somos seres humanos, a gente vive no mundo físico e digital, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente realmente precisa estar presente em todos os canais e garantir maior papel de lembrança de marca, mas o quão importante é isso tudo, como você estava trazendo, sendo enxergado de uma maneira única para que a estratégia faça sentido, né? Falar, a gente viveu muito na prática isso, porque nós éramos um canal que, quase que dá para dizer, nós nascemos digitais ali, né? Como um canal de e-commerce e tivemos esse momento de, como é que a gente pode dizer, de intersecção com o marketing institucional da marca, que até então era tudo muito separado, né? A gente vivia em mundos completamente diferentes e, aos poucos, a gente foi tendo uma aproximação muito estratégica para unir forças e fazer as coisas muito mais otimizadas, digamos assim, se a gente conseguisse entender, ok, o que você tem de investimento, Joanes? Você está investindo nessa frente aqui, então eu vou pegar, vou cucar as pessoas e a gente trabalha o fundo do funil. Como é que você enxerga, né, esse equilíbrio, né, do marketing entre branding e performance que a gente estava falando e que no final do dia uma coisa não existe sem a outra, né? Exato, eu acho que isso é o principal, é não achar que uma coisa existe sem a outra, né? A Van, ela deu um exemplo muito, muito óbvio. A gente desliga e a gente vê, né? Às vezes até não precisa nem desligar, reduz. Reduz drasticamente, você vê que não é só aquele canal que você reduziu que ele perde força. Todo mundo perde junto. A gente fez recentemente um exercício nesse sentido e no momento que a gente breca um deles, a gente vê todos numa correlação direta, né, de redução. Acho que tem uma frente que é de conseguir construir a comunicação, seja ela emocional, né, numa correlação de fato de como eu converso e trago emoção e
faço uma conexão com essa minha cliente. Uma outra linha que ela é de benefícios de produto. Então, por que aquele produto é importante, como que eu uso, né? Que diferença que ele vai fazer na minha vida e por que eu preciso comprar dele agora. Um exemplo são os ralinhos de pia, né? Gente, eu preciso comprar aqueles ralinhos de pia, a bolinha que limpa a meia. Eu tenho vários produtos necessários. E o outro que é o promocional, né? O desconto, é o custo-benefício, é compre agora, tô te dando uma oportunidade única. Então, tem diversas formas de fazer o mesmo approach. E todos eles são importantes, são necessários, porque a gente tem cliente para todos eles. E cada um a gente vai, no seu momento, falar, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, esse entendimento de momento de marca e o teste a partir disso, né? Acompanhamento de dados, a gente faz diferença dentro de uma estratégia de marketing. Cada Muito pessoa bom. se sensibiliza, né, de formas diferentes pelos gatilhos. E a gente estava falando dos benefícios do Omni, né? É muito legal fazer um Omnichannel. Acho que isso não é mais questionável, de fato. Pode não ser assim tão senso comum para todo mundo, mas não é questionável. Mas também traz complexidade, né? Não temos, assim, tem que quebrar muito esse paradigma do last click, de como que tu vai organizar uma campanha, sabendo que às vezes um canal tá pagando a mídia e o outro canal tá faturando e o outro canal pegou a cliente, mais o outro canal. Todas essas complexidades do mundo, porque a gente sempre fala, esse podcast é muito para falar de realidades, né? A gente não fala só do que dá certo, então é legal falar que o Omnichannel dá muito dinheiro, aproxima das clientes, é uma tendência sem volta, mas também tem complexidades. O que tu acha que são, assim, os principais desafios desta coisa, desse mundo on e off e Omnichannel, mas que no fim do dia responde para um DRE, né? Exato. Eu sou professora, né? Eu sou professora de pós-graduação. E dentro da minha cadeira, na frente de omnicanalidade, eu sempre falo, gente, vamos começar aqui do zero para vocês entenderem. E a parte 1 se a gente não organiza a forma como a gente cobra ou como a gente está buscando resultado em todas as frentes e revisa toda essa gestão interna, não adianta. Não adianta colocar a melhor ferramenta, não adianta colocar a melhor estratégia de marketing, não adianta ter o produto certo na hora certa. As pessoas que elas estão envolvidas em cada um dos processos, elas precisam estar compradas, mas também elas precisam ter as suas metas, ter suas recompensas, seus bônus vinculados a essa atuação omnichannel. Porque senão a gente vive em silos, né, gurias? É a parte burocrática importante, né? Que a gente sempre brinca aqui. Se a empresa tomou esta consciência, né? Preciso fazer isso. E se depara com essa realidade de não é só uma ferramenta funcionando, não é só a parte boa, chama ajuda, né? Pode ser a gente, pode ser outra consultoria, pode ser um curso, pode ser um livro, mas assim, não tenta resolver isso sozinho, que realmente é muito complexo. São milhões de pequenos detalhes para fazer com que esse Omni aconteça, né? De forma tão fluida. Inclusive, as decisões de marketing. Perfeito. E é complexo, né, meninas? Porque, não assim, é simples, Não é simples. A gente viveu um cenário que acho que é o mais complexo, que é o de franquias. Então, tem CNPJ envolvido. Acho que entra num outro nível aí de complexidade, de trocas e afins. Mas independente dessa frente, é de fato entender que tem cliente vindo de todos os lugares, né? Ele pode ter comprado no site, ele pode estar dentro da nossa loja e querer, né, fazer alguma compra de fato online e receber na casa dele. Às vezes não tem produto, é ruptura. Quem vai estar lá potencializando ou vai ser a nossa vendedora, que também é uma estratégia de marketing, ter essa vendedora fazendo o nosso papel de educação desse cliente. Ela é o front, né? Ele é o front, exato. É o entendimento, né? Ou próprias nossas campanhas digitais, né? Se for o caso, digitais, office, etc. Mas para educar esse cliente de todas as alternativas que a gente tem para ele, qual é o benefício que cada uma delas prega? Porque no fim do dia quem escolhe é o consumidor, cliente. é o cliente. Acho que tem um caso clássico, assim, que a gente vê em algumas operações que tem canais on e off, que é o tal do e-mail marketing do e-commerce, e-mail marketing da loja física. Gente, eu não canso de repetir isso. O cliente não abre o e-mail e diz assim, e-mail da loja física. Este é o e-mail do e-commerce. Gente, no final do dia, o cliente ele é único, ele é um só. E a gente precisa enxergar essa comunicação como única, né? Não tem como. Esse é o e-mail de branding. Exato, e-mail de... Opa, hoje a pauta é branding, hoje a pauta é e-commerce. Não, gente, ele tem que unir as frentes, né? Senão não faz sentido. Vale para CRM, vale para mídia, vale para WhatsApp. Gente. Mídia também, é a mesma coisa. Este é um anúncio institucional. Exato. Nossa, agora eu estou super encantada. Nossa, agora eu estou com vontade de comprar. Estou no meio do funil, não é No assim? fim do dia, eu só queria ver meu sobrinho, né? Que agora ele começou a andar e eu quero ver ele balbuciando. E daí, por acaso, tem aqui algo que pode me gerar também
também engajamento, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante da gente falar também, né? Eu acho que o marketing, ele mudou muito esse modelo de canais, as possibilidades, e nem sempre a gente consegue avançar a nossa estratégia de marketing, de criação, de comunicação, de criativos, pensando que a gente tem novas plataformas, né? Muitas vezes a gente vê ainda o mesmo vídeo que a Van deixou de fazer na TV, sendo feito e pronto, agora distribui em todos os canais. Isso, o marketing tá feito. Nossa, sim. Nossa. Sem ser pensado em cada particularidade, né, de rede. Perfeito. Pega essa foto super bonita que a gente gastou horrores com essa modelo, né? Ou a gente gastou muito na produção. E aí você distribui. Mas a gente tem e-mail marketing, que tem um formato específico e, né, já pré-setado. A gente tem mídia paga, vai ter vídeo, vai ter drywall, video wall em loja, vai ter PDV, tem o panfleto, dependendo do segmento que você tá, tem o WhatsApp. Eu vou usar a mesma foto, a mesma estrutura para tudo todos. isso. Não cabe mais, gente. Ninguém tem mais saco de ficar... Vamos lá, digital, rede social. Você fica horas, mas você não tá mais com saco. Tem que ser muito diferente, tem que Pra captar a chamar sua atenção. atenção. Então, esse olhar, que ele, na minha visão, ele tem que começar a nascer também na frente, né, de produto que a gente vem falando muito, mas quando a gente aterriza, ele tem que ter um briefing muito claro e desenhado de como eu exploro isso da melhor forma e quais são meus canais hero para que eu priorize isso. Porque a gente não vai dar para fazer tudo para todo mundo, mas tem como potencializar e tem como tentar buscar essa construção mais específica, né? E de novo, como é o papel também do marketing de chegar para a área que faz a produção de campanha, de falar, gente, a minha necessidade é essa também, né? Porque muitas vezes as áreas não se conversam de novo, aí recebe e fala, ai, não me serve, mas em algum momento você explicou tudo que tem de necessidade, porque além do formato, tem uma questão forte que é de frequência, né? Uma coisa é você, sei lá, ter uma tiragem de revista que vai ter uma impressão, sei lá, mensal ou quinzenal. E redes sociais, gente, são vários posts por dia. Banner pro site. Banner pro e-commerce que a gente precisa estar sempre atualizando. E não dá para ter uma foto só que você vai repetir todos os dias. A gente precisa de muita novidade, né? É muito desafiador essa produção de conteúdo também. E novidade, eu acho que é a palavra-chave, né? Quando a gente está falando de e-commerce, quando a gente está falando de digital, ela é a nossa isca para trazer o cliente. Ela é a pessoa que a gente botou a loja para rodar no deserto, mas daí a gente conseguiu, né? Teve uma rua principal, tem transeuntes. Então, assim, como que a gente traz esse cara para dentro da loja, né? Tem a isca do desconto? Tem. Ela é boa? Ela é fácil. Ela é Exatamente. exatamente. Ela é fácil. Então, assim, dá para vender muito dando desconto? Resolve. Qualquer um faz, gente. Desculpa, você vende até coisa ruim dando desconto, né? Agora, você vender produto através da geração de desejo e você entender de que forma você traz o teu cliente para dentro da tua loja com esse chamariz especial, aí a gente está falando de um outro tipo de abordagem. Não vai inviabilizar a outra. Ela também é importante, né? O desconto é uma forma de você comprar cliente, né? Faz parte. E tem que entrar no teu Às cálculo vezes é uma CAC. porta de entrada, né? Uma pessoa que estava na dúvida se começa ou não comprar na marca, comprou pelo desconto e depois vira cliente. Exatamente. Então, assim, tem que estar com um produto muito bem acertado. E daí você coloca e garante uma recorrência, né? Mas, de fato, acho que é uma alternativa que a gente tem dentro dessas nossas estratégias também, né? E como essa questão de desconto, muita marca se tornou muito dependente. E o que você estava trazendo de construção de conteúdo, etc., que é um investimento que não é curto prazo também, né? Você, às vezes, vai ter que ter um pouco de paciência, abrir mão de um volume muito alto para sair um pouco dessa espiral, porque fica aquela coisa, ai, a gente não tá batendo meta, vai no desconto. Quase que o cliente, é raras vezes que ele vai comprar sem desconto, né? Algumas operações e marcas ficaram muito dependentes. É bem difícil, né? Sair dessa situação também, né? E acho que tem que fazer muita conta, né? Eu acho que, assim, tem que colocar na ponta do papel. Porque, às vezes, colocar muito desconto nem faz sentido. Porque você tem toda uma operação que precisa dar conta daquela sua venda. E aí, você potencializa a sua venda com menos margem, mas você tem que ter uma logística muito maior, você tem que ter todo um trabalho maior de investimento.
E aí, no fim das contas, no 0 a 0, na última linha, talvez não faça sentido, né? Então, é marketing também falar de DRE, porque tem que ser estratégico, né? E esse alinhamento que a gente estava falando, a gente fala muito de marketing com produto e com também a nossa frente de comunicação, quem está construindo essa campanha, mas tem toda uma operação que ela tem que estar tão alinhada quanto. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né? Poxa, tem que planejar, ela envolve todo mundo. Não é um planejamento da área de marketing de e-commerce. Ela é o planejamento do e-commerce e o planejamento de vendas da companhia, de todas as áreas envolvidas em todas as frentes, com tomadas de decisão, que por vezes vai priorizar volume, né? E aí cada um tem que entender o momento que está, mas a gente prioriza volume, ou vai priorizar... Não, é um crescimento de base e a nossa estratégia hoje vai ser essa. E aí a gente fecha, identifica os melhores momentos. Mas eu acho que é, de fato, planejar, colocar todo mundo na mesma página e entender todos esses pontos de contato. E aí o trabalho, ele entra num outro nível, num outro patamar, né? Perfeito. Pro DRE ficar mais positivo, o orgânico também tem que vir, né? E pro orgânico vir, são com estratégias muito bem planejadas, né? Total. E por isso também que a gente acredita tão pouco na relação de ser um gestor de marketing ou ser um gestor de e-commerce sem essa visão 360. A gente ainda encontra, né, na consultoria alguns modelos de mercado onde a tua responsabilidade é gerar receita. Tu é gestor de e-commerce, então assim, traz dinheiro, vende. Gente, como? Porque assim, não tem almoço grátis, né? Dá para jogar um monte de frete grátis, um monte de coisa, mas não tá voltando resultado. Então, se não tiver no beat, olhando EBITDA e todo mundo com essa mesma visão e uma conexão muito forte entre logística, o financeiro de fato, controladoria, a gestão de e-commerce, provavelmente o resultado não vem. É difícil de orquestrar, né? Mas dá muito resultado se todo mundo estiver conectado com o mesmo objetivo e olhando os mesmos números. Até esse foi um ponto que a gente, olhando, né? A gente olhou muitos cursos de e-commerce antes de montar o nosso. E a gente tem um capítulo lá especificamente sobre DRE, que a gente percebeu que não tem nas outras formações. Parece que, assim, essa parte chata ninguém quer falar. Mas se tu não souber exatamente o peso de cada uma dessas coisas no DRE, não souber ler um DRE, construir, projetar, tu não tá fazendo o negócio de forma integral, né? Alguma ponta tá solta ali que tu não tá conseguindo entender ou colocar na estratégia. Perfeito. E aí, eu acho que até no início eu falei, né? Eu, de fato, acredito muito na gestão de pessoas para a gente trazer resultados, porque eu entendo que esse conhecimento de DRE, o conhecimento do negócio, ele tem que estar em todo mundo. Não é na alta gestão, não é só no gestor que está tomando a decisão, né? Não é nessa frente. É o designer que está escolhendo qual é o produto que vai no banner, porque ele tem que entender que aquele produto ele tem que ter estoque, Sim. ele tem que ser autoconversor ou ele tem que ter um posicionamento de moda ou, enfim, de posicionamento de marca, né? Para quem não trabalha com moda, mas a escolha ela é estratégica em todos os seus níveis, né? Então, o DRE é algo que eu tenho muito costume, e aí acho que vem desses 8 anos de formação de Ares & Co, mas também que eu levo, né, para todas as frentes, que é ensinar todo mundo todas as importâncias de cada um dos KPIs. O porquê que, às vezes, sim, fazer uma venda, né, de um produto super expressivo é muito legal, a gente comemora, todo mundo fica feliz, mas que, às vezes, no fim, na última linha, foi a mesma coisa naquele outro dia que a gente vendeu muito menos, né, e que aí a gente tem que dar uma ponderação. Esse olhar 360 de saber o que é giro, peças por carrinho, Taxa de cobertura, ticket médio, né? Por que sessões a gente olha tanto, né? Então, essa visão completa, eu entendo de fato que precisa estar permeando todo e qualquer profissional que atue dentro do e-commerce. Seja ele produto, seja ele marketing, seja ele designer, não importa, né? O beber disso faz com que todos tenham autonomia e tomem decisões mais inteligentes e estratégicas para o negócio. Perfeita. E, ai, gente, eu queria que essa conversa fosse infinita, queria muito, e tomara que a gente se encontre mais, né? Porque também tá um pouco difícil esses nossos encontros, pra gente tomar muitos cafés. Mas tem uma pergunta nossa aqui que já é clássica, que é: com quem tu gostaria de tomar um café? Considerando, assim, qualquer pessoa do mundo, de qualquer realidade, deste mundo, de outro mundo, enfim. Com quem tu gostaria de ter um momento que nem a gente teve aqui tomando esse café? Eu posso trocar o café? Pode. Eu queria trocar o café por uma cervejinha. E eu acho que eu tomaria essa cervejinha com uma pessoa que nasceu
né? Tem a mesma data de aniversário que a minha, mas a gente é bem diferente. Que é a Anitta, também conheço, né? A Larissa Machado. Gente, eu gostaria de dizer que a Anitta é muito citada nesse podcast. verdade. @Anitta. Tu vai ter que notar, gente. Não tem mais jeito. Eu tenho certeza que vocês vão bombar com esse podcast. Ela vai me escutar e aí a gente vai fazer isso. Ela vai me convidar para tomar Bora, essa Anitta. cervejinha na nossa data de aniversário. Mas a Anitta, para mim, ela é um case de marketing. E ela é um case de sucesso 360. Eu acho que todo mundo pode ter suas ponderações positivas ou negativas a respeito, se gosta, não gosta, enfim, concorda. Mas ela fez diferença, ela fez história. Ela não pensa na opinião alheia, ela tem um foco, um objetivo, uma construção para ela. E eu acho que ela consegue executar muita coisa, mais do que só planejar. Então, essa capacidade dela, eu acho que ela tem muito... Ela ainda troca muito, né? Eu acho que eu consumo bastante informações que ela acaba disponibilizando. Mas acho que tomar uma cervejinha, entendeu? Nossa. Descontraída e Maravilhoso. conversar um pouco seria muito legal. Também queria. Também tem que chamar a gente, Me com chama. certeza. E Flá, bom, você é uma profissional, assim, que tem uma trajetória incrível, né? Eu digo pra todo mundo que é uma das melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida. E tem muito gestor de e-commerce que nos ouve, né? Aqui, eu acho que a gente falou bastante sobre marketing, marca. Mas eu acho que tem um ponto aqui, assim como a Anitta é um grande exemplo, né? De forma de lançamento, eu acho que seria muito legal você deixar um pouco de aprendizado para quem quer evoluir na carreira. A gente tá vendo tanta geração nova aí que tem tantas reclamações, né? E olha, a gente passou por tanto perrengue nessa vida que daria um episódio só pra contar É verdade. tudo que a gente viveu. Mas dá algumas dicas, porque você realmente teve uma ascensão muito grande. Em um curto período de tempo, se a gente compara até com outras pessoas que estão, sei lá, há anos, né, na mesma função, tanto de desafios quanto de cargos, de áreas diferentes que você foi abraçando. O que você deixaria de dica para as pessoas que querem dar aquele próximo passo na carreira, né? Eu acho que, de fato, eu tive como eu comentei lá no início, eu acho que eu tive muita sorte, em alguns momentos, de entrar, né, numa operação, por exemplo, muito no início. Mas eu acho que a sorte sozinha ela não seria suficiente. Desde o dia 1, eu nunca deixei de me dedicar a estudar. E não necessariamente precisa ser estudar pelos métodos tradicionais. É estar conectada, é estar consumindo informação, é ter a vontade de saber mais e se incomodar com o desconhecido, né? Eu acho que, então, isso veio muito junto numa bagagem. A sorte vem junto também de ter oportunidade, então, né? Das oportunidades se abrirem para mim, mas de nunca dizer não no sentido de faz sentido, né? Faz sentido para mim, então Questionar, eu vou. né? Vou. E abracei todas as oportunidades que me apareceram, em todos os níveis, né? E eu não tô falando de cargo aqui, eu tô falando de fato de desafios. Poxa, a gente tinha um cenário, tem pouco budget, a gente tem que criar, nunca vou esquecer, temos que criar base. E aí a gente tem um total de R$0. Me apresenta um projeto amanhã. E eu apresentei o projeto, né? Então, eu acho que é isso, é você entender tudo que aparece como você como uma oportunidade. Se a gente botar esse olhar, tem para todo mundo, né? E não esperar a recompensa. Quando a gente faz pela recompensa, as coisas elas não fluem tanto quanto a gente faz pelo propósito. Então, se dedicar, né? Entender para onde quer chegar, entender qual é o custo do sucesso que você quer ter e pagar esse custo. Se você sonha, se você tem vontade, paga o custo que ele te cobra, né? E a recompensa, ela vem, ela acontece. O que a gente tem de aprendizado, ela é uma bagagem que vem para sempre com a gente, ninguém nos tira, né? Então, esse para mim é o principal ponto que eu vejo hoje de maior dificuldade no que eu encontro vendo uma nova geração que, por vezes, não está disposto a entender o para além. E aí é de cada um, né? Eu acho que... Mas para mim foi o que fez diferença. Foi essa minha ascensão mais rápida, né? Foi essas oportunidades que, de fato, foram aparecendo e eu fui dizendo, não, pode deixar, vou tentar aqui. Não sei se eu tô pronta, mas vamos, né? E a gente vai aprendendo no caminho. O mundo e o universo, eles são muito bons com a gente quando a gente se abre para vir, né? Quando a gente se permite e as pessoas, elas estão para ajudar. Então, acho que tem um segundo ponto que não sabe, pede ajuda. Ninguém vai negar um apoio, né? Eu acho que isso também a gente pode levar muito. Muito. Ai, muito bom. E a gente tem aqui uma última agora. Essa é nova, ainda, segunda temporada. Uma nova pergunta que Vai ficar fixa já também, né?
tem alguma pessoa que tu gostaria que viesse sentar nessa cadeira e tomar esse café com a gente, que tu acha que tem uma boa história pra contar, ou algum tema, né, de forma mais genérica que tu queira trazer pra gente abordar aqui no podcast? Eu pensei bastante. Difícil, gente. Difícil dar um nome. Mas eu acho que tem algumas pessoas que elas fazem diferenças nas nossas vidas. Eu defendo muito a gente abrir espaço para quem... abrir espaço para novas pessoas. Defendo muito conseguir colocar mulheres, né, dentro de conversas, de mesa. Eu acho que a gente tem um papel e uma responsabilidade quando a gente assume um cargo de gestão, né, e uma oportunidade de também fazer, né, por outras pessoas o que fizeram por nós. E eu acho que tem uma pessoa essencial para falar de e-commerce, que é Viviane Vilela. Para mim, ela é a rainha musa do sambódromo, entendeu? A mulher que ela causa e acontece. Tive uma conversa com ela num evento em que a gente conversando nos bastidores, ela me falou, gente, mas você tem conteúdo para falar? Fala, você não precisa ter receio. E uma conversa de 5 minutos com ela me tirou receios de subir num palco, de expor, né? Hoje eu dou aula, então, assim, me abriu. Eu acho que ela não tem noção do quanto mudou a minha vida, então eu colocaria muito ela aqui para conversar com vocês. Eu tenho certeza que 10 minutos, 1 hora com ela é um MBA completo. Vivi, te Perfeita. queremos. Inclusive, tu tá nos devendo a data, mas vai dar tudo certo. Ai, a gente é muito fã também, maravilhosa. Não muito foi boa. combinado, tá, Vivi? É verdade. Ai, estamos chegando aqui no final, então, Flá, quero só te agradecer mais uma vez de estar aqui com a gente, foi muito maravilhoso. E principalmente, né, por toda a nossa trajetória juntas. Aí daquelas que vai começar a chorar já. Eu não acredito que a gente vai acabar esse episódio sem a Dia chorar. Não, mas realmente foram... A gente sempre fala sobre isso. Você falou sobre sorte. Ai, olha, tô emocionada. Mas que sorte a minha ter tido você na minha trajetória também. Eu falo, a gente olha pra trás, cara, a gente ralou muito, mas a gente era muito feliz, né? Muito feliz. E eu acho que, assim, a gente deixou o nosso legado de uma cultura de trabalho. Não é só o legado de negócio, porque foram processos, coisas que até hoje estão lá, né? Muita gente não sabe, mas a gente colocou lá as primeiras sementinhas. Mas dessa nossa cultura de comemoração, de celebração, de work hard, play hard. Gente, olha, tô chorando real. Primeiro episódio da 2ª temporada. Começando forte, mas é muito clássico a gente agradecer os nossos líderes. Mas, cara, eu te agradeço muito como baita parceira nessa minha jornada, porque sem você não teria sido nada possível. Então, obrigada. Ai, gente, agora eu que choro. Eu também, de fato, eu quero reforçar, assim. Eu acho que eu tive... De novo, eu reforço a sorte de líderes incríveis. E nesse pequeno espaço que eu falei, que eu apresentei para toda a diretoria, né, de operações da Renner, dentro dos meus slides estava a nossa fotinho lá. E eu falei do quanto que tu foi importante na minha trajetória, de acreditar em mim, de me dar uma oportunidade sem eu ter toda a experiência necessária, de dizer, não tem problema, eu vou te ensinar o que for preciso, a gente vai fazer isso junto. Abrir os espaços, abrir as conversas. E eu acho que, para mim, mais do que isso, é ser, de fato, um exemplo de líder humana, né? Eu levo para mim, eu não acredito, de fato, que a gente consegue resultados sem ter as pessoas envolvidas. Na verdade, eu acredito sim, tá? É possível ter resultados a qualquer custo. Mas não é não vale a pena, forma né? que eu acredito. Não são os meus valores. E eu descobri que é possível ser gestor, trazer resultado, sendo leve, sendo feliz e curtindo esse caminho. Então, eu levo diariamente teus ensinamentos e a gratidão que eu tenho. Acho vocês duas um exemplo incrível de profissionais. Acho que vocês são complementares e, assim, de uma forma potencial. Acredito muito no business de vocês. Estou muito feliz de estar aqui abrindo esse primeiro episódio da 2ª temporada. E quando a gente for famosas todas, a gente vai estar lá tomando nossa cervejinha com a Anira. Junto com a Anitta. Juntíssimas. Ai, gente, muito obrigado. Então, eu vou deixar as garotas aqui chorando. Eu que sou mais coração gelado, faço o encerramento enquanto elas se recuperam. Mas foi muito bom. Muito obrigado mesmo, Flá. Se você quer ficar aí super conectado, né, com tudo que está acontecendo no mercado de e-commerce, acompanha a gente lá no Instagram, no LinkedIn, y2v.digital. Não esquece de conferir sobre o curso e acompanha também a Flá, porque acho que tem muita coisa boa acontecendo. É uma pessoa que sabe muito, pode dividir. Não sei se tu quer deixar Instagram, LinkedIn, alguma coisa. Flávia Titon, T-I-T-T-O-N, Instagram, LinkedIn. Mais pro LinkedIn profissional, o Instagram a gente é meio abobada que nem eu. E
né? Renner, não precisamos nem deixar o arroba, todo mundo sabe, está em todos os lugares, então sigam lá também. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.